Uma tempestade se formou sobre Brasília, mas seus ventos sopravam de Washington. Em 30 de julho de 2025, um evento sem precedentes abalou os alicerces da diplomacia brasileira. O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, decidiu sancionar um ministro em exercício do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, Alexandre de Moraes. Isso não foi um desentendimento diplomático menor. Foi uma ação direta e severa, realizada sob a Lei Global Magnitsky, uma legislação criada para punir indivíduos em todo o mundo por abusos de direitos humanos e corrupção. Pela primeira vez, um ministro da mais alta corte de uma nação foi alvo dessa poderosa ferramenta americana. As implicações dessa medida foram imediatas, profundas e prepararam o palco para uma crise de imensas proporções. As acusações foram duras e proferidas com força. Tommy Pigott, porta-voz do secretário de Estado dos crise, Marco Rubio, não poupou palavras. Ele rotulou publicamente o ministro Moraes como um ator estrangeiro maligno e um juiz ativista. O cerne da queixa americana era que Moraes havia extrapolado sua autoridade judicial. Eles o acusaram de concentrar poder, censurar conteúdo online e restringir a liberdade de expressão, ações que supostamente afetaram não apenas brasileiros, mas também cidadãos e empresas americanas operando no Brasil. Essas acusações, amplificadas pela embaixada dos Estados Unidos e por figuras políticas importantes como Jason Miller, ex-assessor de Trump, transformaram uma crítica política em um confronto diplomático completo entre duas das maiores nações do hemisfério. A reação do governo brasileiro foi rápida e firme. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, convocou o principal diplomata americano em Brasília para explicações imediatas. Uma nota formal de repúdio foi emitida, classificando as sanções como uma interferência inaceitável na soberania nacional do Brasil e uma afronta às suas instituições democráticas. O próprio Supremo Tribunal fechou fileiras em torno de seu membro. Em um comunicado público, o tribunal defendeu o ministro Moraes, enfatizando que suas decisões, particularmente aquelas relacionadas às investigações sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro, eram totalmente respaldadas pela Constituição brasileira e haviam sido aprovadas pelo plenário dos ministros. O cenário estava montado para uma batalha prolongada, não apenas de palavras, mas de manobras jurídicas e políticas no cenário mundial. Essa crise não surgiu do nada. Foi o culminar de uma longa e cuidadosamente orquestrada campanha de lobby internacional. Desde março de 2024, aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, liderados por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, vinham se encontrando com legisladores republicanos nos Estados Unidos. Seu objetivo era pintar um quadro de ativismo judicial no Brasil. Esses esforços ganharam força, levando a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a aprovar um projeto de lei no início de 2025, visando punir funcionários estrangeiros que censuram cidadãos americanos. A sanção contra Moraes foi o resultado direto dessa pressão, demonstrando como as disputas políticas domésticas no Brasil poderiam transbordar, criando ondas de choque internacionais com consequências para todos os brasileiros. Crises diplomáticas nunca são apenas sobre política. Elas têm um impacto real e tangível na economia. Para o brasileiro comum, o conflito entre os IA e o ministro Moraes rapidamente se traduziu em ansiedade financeira. Investidores internacionais veem tais disputas como uma grande bandeira vermelha. Elas sinalizam instabilidade, imprevisibilidade e risco. Como resultado, o fluxo de capital estrangeiro, que é vital para financiar empresas, projetos de infraestrutura e criar empregos, pode diminuir a um gotejamento ou até mesmo reverter. Essa fuga de capital exerce uma pressão imensa sobre a economia nacional. A bolsa de valores pode cair, aniquilando o valor de empresas e poupanças, enquanto o dólar americano, um porto seguro para investidores,
começa a disparar em relação ao real brasileiro. É aqui que a crise sai das manchetes dos jornais e entra no supermercado. Um dólar mais forte encarece tudo o que o Brasil importa. O combustível que você coloca no carro, o trigo usado para fazer seu pãozinho de cada dia, componentes essenciais para a fabricação de eletrônicos e até mesmo ingredientes vitais para medicamentos, todos veem seus preços subirem. Esse aumento de custos cria um efeito dominó conhecido como inflação, que corrói o poder de compra de cada família no país. Seu salário compra menos do que antes. O custo de vida aumenta, e aqueles com os orçamentos mais apertados, especialmente as famílias mais pobres, são os que mais sofrem com essa pressão econômica. O dano econômico se estende muito além dos preços ao consumidor. Os Estados Unidos são um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil. O anúncio de possíveis tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, uma ameaça feita pela administração Trump, representa um grave perigo para setores-chave da nossa economia. Indústrias que dependem de exportações para os ex-mercados, como agricultura, manufatura e siderurgia, poderiam enfrentar perdas devastadoras. Isso não só prejudicaria grandes corporações, mas também teria um impacto direto no emprego. Menos exportações significam menos produção, e menos produção pode levar ao fechamento de fábricas, demissões e menos oportunidades de emprego para todos, desde operários a caminhoneiros. Além disso, esse tipo de isolamento internacional compromete o futuro econômico de longo prazo do Brasil. Prejudica a reputação do país como um lugar confiável e estável para fazer negócios. Negociações comerciais importantes com outros países ou blocos econômicos poderiam ser suspensas. A percepção do Brasil como uma nação atolada em conflitos institucionais o torna um parceiro menos atraente. Essa perda de credibilidade pode levar anos, ou até décadas, para ser reconstruída. As consequências imediatas são sentidas no aumento dos preços e na insegurança no emprego. Mas o custo a longo prazo é a perda de oportunidades e um caminho mais lento para a prosperidade de toda a nação. Embora os impactos econômicos sejam severos, as consequências políticas desta crise são talvez ainda mais perigosas para o futuro do Brasil. O confronto com os Estados Unidos jogou gasolina na fogueira da polarização política que já queima intensamente em todo o país. A questão se tornou mais uma arma em uma sociedade profundamente dividida. De um lado, apoiadores do ministro Moraes e do governo atual veem as sanções americanas como um ataque estrangeiro à soberania brasileira e às suas instituições democráticas. Eles enxergam isso como uma tentativa ilegítima de forças externas, aliadas a oponentes internos, de interferir no sistema de justiça brasileiro e proteger aqueles que estão sendo investigados por atos antidemocráticos. Do outro lado do espectro político, oponentes do ministro, incluindo apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, celebraram as sanções do ZUEU. Eles veem a ação americana não como um ataque ao Brasil, mas como uma resposta legítima ao que há muito descrevem como ativismo judicial e abuso de poder pelo Supremo Tribunal. Para esse grupo, Moraes se tornou um símbolo de um judiciário que extrapolou seus limites constitucionais. Esse choque de narrativas cria um ambiente tóxico, onde qualquer meio-termo desaparece. Força os cidadãos a escolher um lado, aprofundando as divisões dentro das comunidades, locais de trabalho e até mesmo famílias, tornando o diálogo político construtivo quase impossível. Essa profunda divisão corre o risco de criar paralisia política. Em Brasília, o foco se desvia da resolução dos problemas urgentes do país, como saúde, educação e segurança, e se volta para a gestão da crise. O Congresso Nacional pode ficar em um impasse, com reformas essenciais e legislação importante paradas, enquanto a energia política é consumida por debates acalorados sobre o judiciário e as relações exteriores. O constante estado de conflito e a escalada de protestos nas ruas
podem dificultar que os parlamentares encontrem o consenso necessário para governar de forma eficaz. Esse impasse prejudica todo o país, pois o progresso em questões-chave que afetam a vida diária dos cidadãos é adiado indefinidamente. O risco de longo prazo mais significativo é a erosão de um dos pilares da democracia, o judiciário. Quando a Suprema Corte de um país está sob ataque constante, tanto internamente quanto de uma superpotência global, sua autoridade e legitimidade podem ser perigosamente enfraquecidas. Um judiciário frágil é uma ameaça ao Estado de Direito e à proteção dos direitos de cada cidadão. A percepção de que as decisões judiciais podem ser influenciadas ou deslegitimadas por pressão estrangeira ou movimentos políticos domésticos cria um precedente perigoso. Isso mina a própria ideia de um sistema de justiça independente, que é essencial para manter uma democracia estável e funcional para todos os brasileiros. Em tempos de intensa crise e profunda polarização, a verdade muitas vezes se torna a primeira vítima. O conflito envolvendo o ministro Moraes e os Estados Unidos criou um terreno fértil para uma explosão de desinformação, teorias da conspiração e retórica radical. Ambos os lados da divisão política usam as redes sociais e aplicativos de mensagens para disseminar narrativas que apoiam suas visões, muitas vezes, sem considerar fatos ou contexto. Isso cria uma densa neblina de confusão, tornando incrivelmente difícil para o cidadão comum entender o que realmente está acontecendo. Distinguir entre notícias críveis, opiniões tendenciosas e falsidades absolutas torna-se um desafio diário para todos. Essa enxurrada de desinformação não é acidental. É uma estratégia deliberada usada para manipular a opinião pública e aprofundar as divisões existentes. Por um lado, surgem narrativas que retratam o ministro Moraes como um ditador solitário, desmantelando sozinho a democracia brasileira, uma história que ressoa com aqueles que já desconfiam do judiciário. Por outro lado, circulam histórias que enquadram qualquer um que questione as decisões do ministro como um traidor e um inimigo do Estado, conspirando com potências estrangeiras. Esse ambiente não deixa espaço para nuances ou pensamento crítico. Em vez disso, empurra as pessoas para posições mais extremas, alimentando raiva, medo e ressentimento e tornando o debate racional impossível. As consequências dessa guerra de informações são severas. Ela erode a confiança nas instituições fundamentais, incluindo a imprensa, o governo e o próprio sistema de justiça. Quando as pessoas não sabem em quem ou no que acreditar, elas podem se tornar cínicas e desengajadas do processo democrático. Alternativamente, elas podem se refugiar em bolhas de eco, onde suas crenças existentes são constantemente reforçadas e quaisquer opiniões opostas são descartadas como notícias falsas. Essa radicalização torna a sociedade mais volátil e suscetível à manipulação, aumentando o risco de agitação social e maior instabilidade política, pois as pessoas são mobilizadas pela emoção e por falsidades, em vez de argumentos racionais. Nesse cenário caótico, o papel do jornalismo profissional e baseado em fatos torna-se mais crítico do que nunca. É trabalho da imprensa cortar o ruído, verificar informações, fornecer contexto e responsabilizar o poder, independentemente da filiação política. Buscar fontes de notícias confiáveis que se comprometam com a precisão e a imparcialidade não é mais apenas um bom hábito. É um ato de responsabilidade cívica. Estar bem informado é a melhor defesa contra a manipulação e o primeiro passo para encontrar um terreno comum. Sem um entendimento compartilhado dos fatos, uma nação não pode sequer começar a abordar os sérios desafios que enfrenta. A crise que assola o Brasil é complexa e multifacetada, tocando em tudo, desde as relações internacionais até o preço do pão. É um momento de perigo significativo para a economia da nação, sua estabilidade política e a própria essência de sua democracia.
As sanções contra um ministro do Supremo Tribunal, a ameaça de guerras comerciais e a intensa polarização interna não são dramas políticos distantes. Elas têm efeitos diretos e concretos na vida de cada cidadão brasileiro. Compreender essa conexão é o primeiro passo crucial. Esta não é uma briga entre políticos ou instituições. É um desafio que afeta o futuro de todo o país e de todos que o chamam de lar. Diante de um desafio tão monumental, o caminho a seguir exige dois pilares fundamentais: acesso a informações de qualidade e um renovado senso de unidade nacional. Em uma era em que a desinformação se espalha como fogo incontrolável, todo cidadão tem a responsabilidade de buscar ativamente notícias críveis e verificadas. Isso significa ir além das bolhas das redes sociais e consultar o jornalismo profissional que adere aos padrões de precisão e imparcialidade. Um público informado é um público que não pode ser facilmente manipulado. É um público capaz de compreender os verdadeiros riscos da crise e exigir soluções responsáveis e eficazes de seus líderes, em vez de ser influenciado por retóricas inflamatórias. No entanto, a informação por si só não é suficiente. A crise expôs e aprofundou as dolorosas divisões dentro da sociedade brasileira. Superar isso exigirá um esforço consciente para encontrar um terreno comum e priorizar o bem-estar da nação acima das lealdades partidárias. Isso não significa apagar as diferenças políticas, que são uma parte saudável de qualquer democracia. Significa reconhecer que, em questões fundamentais, como a defesa da soberania nacional, a garantia da estabilidade econômica e a proteção das instituições democráticas, os brasileiros compartilham um interesse comum. É um chamado para diminuir a temperatura do debate e lembrar que os oponentes políticos não são inimigos. Em última análise, a força para navegar nesta tempestade reside no povo brasileiro. O futuro do país não será decidido em Washington, nem será ditado por uma única figura política ou instituição. Será moldado pela capacidade coletiva dos cidadãos de se manterem informados, de rejeitarem o extremismo e a divisão e de se unirem em torno dos valores compartilhados de democracia, justiça e prosperidade. Este é um momento decisivo para o Brasil. É um teste da resiliência da nação e de seu compromisso com um futuro estável e democrático. As escolhas feitas hoje, por líderes e cidadãos, ecoarão por gerações.